Olá pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso curso de álgebra linear com a nossa aula de número 23. Nesta aula nós vamos abordar o tópico de ortogonalidade. E o nosso objetivo no nosso vídeo é exatamente identificar conjuntos ortogonais e ortonormais, tá? Bem como usar um processo de ortogonalização de Gram-Schmidt para obter bases ortonormais. Então, a gente vai entender bem mais sobre esses conceitos, né, no decorrer da nossa exposição. E para iniciarmos, nós vamos começar a falar da projeção ortogonal de um vetor sobre outro, tá? Inicialmente, começamos com uma definição que a gente vai fazer uso mais adiante do vídeo. Ou seja, se você tiver um espaço vetorial V, tá? E suponha que esse espaço esteja munido de um produto interno denotado dessa forma. Então, ó, dado dois vetores U e V no espaço vetorial V, e aí você supõe que o U seja diferente do vetor nulo, então a gente vai chamar de coeficiente de Fourier de V com respeito a U, observe, com respeito a U, ao escalar alfa, que é obtido pelo produto interno de V com U, dividido pelo produto interno de U com U. Então, observe só, a gente sabe que o produto interno é um número. Então, isso aqui é a divisão de um número por outro número, certo? Então, ó, coeficiente de Fourier de V com respeito ao U. Então, olha só como ele é definido. De certa forma, o V só aparece na primeira entrada aqui, o restante é o vetor U. Então, se eu falar, determine o coeficiente de Fourier de V com relação a U, você tem que calcular esse coeficiente. A gente sabe que, por definição, a norma de um vetor U, né, é igual à raiz quadrada do produto interno de U por U. Então, se vocês passar o quadrado em ambos os membros, né, então esse quadrado vai cancelar com isso daqui fica simplesmente o produto interno de U por U. Então, de certa forma, esse produto interno de U por U é a norma de U ao quadrado. Então, uma outra forma de você escrever isso daqui pode ser dessa maneira, tá? Perfeito, pessoal. Então, esse coeficiente aqui, para nós, vai se denotar o coeficiente de Fourier de V com respeito a U. Por exemplo, imagine que o meu vetor V seja um vetor do R2, né? Cujas componentes aqui são 3 e 4. E aí, eu quero calcular o coeficiente de Fourier desse vetor V com respeito ao vetor U, cujas componentes é 1 e 0. Então, é só fazer os cálculos aqui, né? Fazer as substituições devidas, né? Ó, V, U, né? Então, V, U. Então, o V é 3, 4, coloca aqui, o U é 1, 0, 1, 0, 1, 0, certo? Então, como é que a gente faz aqui? Cálculo do produto interno mesmo. Então, primeira vezes a primeira, 3 vezes 1, mais 4 vezes 0, que é aqui, mais, dividido, né, por 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Então, aqui, você percebe que aqui embaixo vai dar 1 e aqui vai dar 3, né? Então, esse coeficiente de Fourier aqui deu 3. E observe o porquê, né, de U precisar ser diferente de 0 aqui na definição. Diferente do vetor nulo, tá? Porque a gente tem essa divisão aqui. Se o U for nulo, então a norma é nulo, certo? Logo, isso daqui não estaria bem definido. Perfeito. Então, esse coeficiente angular, esse coeficiente de Fourier aqui nesse caso é 3, certo? Agora, pessoal, vamos a uma nova definição. Suponha agora que você tenha um espaço euclidiano. A gente já viu que ser um espaço euclidiano significa que a dimensão do espaço é finito. Esse espaço está munido de um produto interno, certo? Basicamente é isso. Espaço vetorial de dimensão finita munido de um produto interno. Então, vamos tomar nesse espaço dois vetores, U e V, certo? Ambos os vetores são diferentes do vetor nulo. E eu quero definir a projeção ortogonal do vetor V sobre U, tá? Sobre U. Olha só o desenho. Você tem o vetor V e eu quero projetar esse vetor aqui sobre o vetor U, tá? Então, pessoal, por definição, o vetor projeção ele é definido como vetor alfa U, tá? Alfa U. Onde o alfa, pessoal, é exatamente o coeficiente de Fourier do vetor V com relação a U, tá? Com respeito a U. Então, olha aqui a importância do coeficiente de Fourier.
tá? Por definição, quando você tem um vetor V e projeta ele sobre o U, essa projeção gera o vetor alfa escalar o vetor U, tá? Esse alfa escalar o vetor U é a projeção, só que esse escalar ele tem uma cara específica, tá? Ele é o coeficiente de Fourier, tá? Ele é o coeficiente de Fourier. Aí, então, quando você tem aqui o vetor V, aqui o vetor U chega até aqui só, mas quando você projeta aqui, ele vai dar, estou projetando sobre esse, tá? Então, ele vai ter essa direção, mesmo sentido, tá? Então, aqui, claro que vai dar alfa vezes o vetor U, tá? Alfa vezes o vetor U. Se esse alfa fosse negativo, né, ia acabar para cá, né? Se o vetor V tivesse para cá, enfim, o U tivesse para cá, então o alfa com certeza ia dar negativo, ele vinha para cá, tá? Então, a projeção basicamente é esse alfa U aqui. Bem, aí vocês poderiam se perguntar, porque o que a gente está falando aqui basicamente é a projeção de vetor sobre o outro, tá? Esse problema ele vem basicamente da geometria analítica, tá? Você tem aqui um vetor V, você tem aqui um vetor U, tá? Você tem um vetor U, esse vetor U constantemente ele é um vetor bem grande, pode ser mais espécie aqui, então a projeção vai acabar dando por aqui. O problema lá da geometria analítica é escrever V como uma soma de V1 mais V2, onde V1 é paralelo a U, tá? Por exemplo, V1 aqui seria esse vetor aqui. V1 é paralelo a U, que é o vetor que está aqui, e V2 é ortogonal a U, ou seja, V2 é ortogonal a U. Então, de certa forma, pessoal, o problema da geometria analítica, você tem esse daqui, um vetor V e um vetor U, tá? Não nulos, né? Então, eu quero projetar o V sobre o U. Então, de certa forma, o problema lá se reduz a escrever V com decompor V como essa soma aqui de V1 mais V2, onde V1 é ortogonal, é paralelo a U, e V2 é ortogonal a U. É através desses dados aqui, pessoal, desses dados que gera esse coeficiente de Fourier aqui. Quando você faz umas continhas aqui, aí você vai fazendo todos os procedimentos para descobrir quem é V, quem é V1. De certa forma, o V1 que você pega bem aqui, né? O U vai embora aqui. Então, o V1 que você pega aqui é a projeção de V sobre U, tá? E o V2 aqui aí tem uma escrita específica, o vetor que é ortogonal. Então, pessoal, esse V1 seria a projeção. E é daqui que surge esse coeficiente aqui, tá? Aí, se você tiver dúvidas, claro que eu não estou explicando com maiores detalhes, porque não é o objetivo aqui, mas se você tiver a curiosidade, eu peço que você assista o nosso vídeo do canal de Geometria Analítica, nosso curso de Geometria Analítica, tá? Onde eu faço essas continhas e explico em detalhes essa construção. Então, tem um vídeo lá no curso de Geometria Analítica, que eu acredito que é ortogonalização, parece, de vetores, enfim, alguma coisa assim, que eu explico passo a passo como faz essa construção e como você identifica que esse realmente você encontra esse escalar aqui. Então, pessoal, o mais importante se frisar aqui, o que você deve gravar é que se você tem um vetor V e U, ambos não nulos, eu quero projetar o vetor V sobre U, esse vetor vai ser um múltiplo do vetor U, tá? Então, o vetor projeção vai ser um múltiplo do vetor U. Só que, de certa forma, o escalar que vai tornar essa combinação possível, né? Vai ser o coeficiente de Fourier, certo? Perfeito, pessoal. Por exemplo, imagine que você tem... Olha só o exemplo que eu estou pegando. Eu estou pegando o V, o próprio vetor do exemplo anterior, e U também, o próprio vetor do exemplo anterior, que eu calculei o coeficiente de Fourier aqui, ó, observe. Então, eu já sei quem é o coeficiente de Fourier. Então, quem seria a projeção, né, de V sobre U? Tá? Projeção do vetor V sobre U. Então, seria o vetor múltiplo de U, né, alfa U, onde o coeficiente de Fourier seria 3, porque eu já calculei aqui em cima, tá? Já calculei aqui, ó. Então, seria basicamente 3
escalar o vetor U, que dá 3, 0. Então, a projeção de V sobre U dá o vetor 3, 0. Agora, vamos à ideia de conjuntos ortogonais, tá? Desculpe o barulho. Bem, por definição, pessoal, se você tem um espaço vetorial V e esse espaço está munido de um produto interno, né? Então, é um espaço euclidiano aí. Dizemos que U e V são ortogonais se o produto interno entre eles é 0. Então, isso aí a gente usa muito essa definição, tá? Quer verificar que os vetores são ortogonais? Então, se verifica que o produto interno entre U e V é igual a 0. Em poucas palavras, a gente diz assim, né? U é ortogonal a V, a gente usa essa notação, se somente se o produto interno de U com V é igual a 0, tá? Então, a gente usa essa notação aqui, de certa forma, em símbolos, tá? Esse símbolo que significa ortogonal, significa que U forma um ângulo de 90 graus com o vetor V. Então, U é ortogonal a V se somente se o produto interno de U com V é 0, ok? Então, essa é a nossa definição. Então, por exemplo, se eu fosse verificar se esses dois vetores são ortogonais, tem que calcular o produto interno. Então, o produto interno de U e V, observe quem é o U, quem é o V. Então, produto interno, primeira componente com a primeira, 3 vezes 4, mais a segunda com a segunda, mais menos 2 vezes 6, que dá menos 2 vezes 6. Então, aqui vai ficar 12 menos 12, ó, dá 0. Então, como o produto interno entre esses dois vetores é 0, então eu posso afirmar que esses dois vetores são ortogonais, certo? Agora, vamos verificar desses daqui. Esses daqui, pessoal, é direto, tá? Por quê? A gente sabe que quando tu pega os vetores da base canônicas, eles são ortogonais, tá? Entre eles. Por quê? Quando você multiplica isso aqui, ó, 1 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 1 dá 0, mais 0 vezes 0, então dá 0, certo? Todo tempo vai dar 0 essa multiplicação, esse produto escalar entre qualquer um deles. Então, aqui também esses dois vetores são ortogonais. Agora tem um resultado interessante, pessoal, é o seguinte, que se αU é a projeção de V sobre U, a gente já sabe que a projeção do vetor V sobre U dá um vetor αU, eu estou falando, se αU é a projeção de V sobre U, então, pessoal, esse vetor aqui definido como V menos αU e o vetor U são ortogonais. Olha só, o vetor definido dessa forma e o próprio vetor U são ortogonais. Então, quando eu falar assim, quiser que vocês me mostrem, identifiquem dois vetores, né? Construa dois vetores ortogonais, dois candidatos pode ser esse, tá? Então, se αU é a projeção de V sobre U, então esse vetor é ortogonal a esse. Você pode verificar isso. Por quê? Bem, para verificar que esses dois vetores são ortogonais, eu tenho que calcular o produto escalar deles, certo? Então, ó, produto escalar de W com U. Só que o W é V menos αU. Então, no lugar do W, eu coloquei V menos αU. Por propriedade de produto interno, né? O produto interno é bilinear. Então, isso daqui fica o quê? Produto interno de V com U, né? Mais o produto interno de menos αU por U. Aí o menos sai aqui para fora, então vai ficar simplesmente menos produto interno de αU por U. E esse alfa também eu posso tirar, tá? Então, vai ficar o produto interno de V com U, tá? V com U, menos alfa, produto interno de U com U, certo? Tá aqui, propriedade de produto interno. Ok? Agora, lembre-se o seguinte, que eu tô dizendo que o vetor V ou seja, αU é a projeção de V sobre U. Se αU é a projeção de V sobre U, então a gente sabe quem é esse escalar aqui, né? Esse escalar é dado dessa forma, né? O produto interno de V por U dividido pelo produto interno de U por U, certo? Então, ó, no lugar do escalar aqui, eu coloquei esse coeficiente de Fourier, né? O escalar é o coeficiente de Fourier. Quando eu coloco o coeficiente de Fourier, pessoal, então olha só o que vai acontecer. O produto interno de U com U vai cancelar com o produto interno de U com U daqui, e aqui vai ficar simplesmente menos o produto interno de V com U. Só que olha aqui, você tem o produto interno de V com U menos o produto interno de V com U, ou seja, uma coisa menos ela mesma, né? Então, isso daqui dá 0. Então, a gente sabe que se αU é a projeção de V sobre U, então esses dois vetores aqui são ortogonais, ok? Formam um ângulo de 90 graus.
Outra definição importante, se você tem um espaço com produto interno, seja V um espaço com produto interno, aí você pega um subconjunto de V. Esse subconjunto é dito ortogonal se quaisquer dois vetores distintos de S são ortogonais, certo? Então, pessoal, observe o seguinte. A gente já sabe o que significa dois vetores ser ortogonais, né? Para dois vetores ser ortogonais, o produto interno entre eles dois tem que ser zero. Agora, o que significa um conjunto ser ortogonal? Para o conjunto todo ser ortogonal, significa que qualquer dois vetores que eu pego lá, eles dois têm que ser ortogonal. Então, por exemplo, agora imagina que eu tenho um conjunto. Esse conjunto aqui que nada mais é de que uma base do R3, né? A gente sabe, os vetores da base canônica do R3. Então, para mim afirmar que esse conjunto S é um conjunto ortogonal, então, o que eu tenho que verificar? Se eu pego esse com esse, o produto interno deles dois tem que dar zero. Se eu pego o primeiro com o último, o produto interno deles dois tem que dar zero. Se eu pego o segundo com o último, o produto interno desses dois tem que dar zero. O produto interno entre qualquer dois elementos aqui, aleatórios, tem que dar zero. E isso aqui vai ocorrer, você pode verificar. Por causa exatamente disso, porque você pega dois vetores aqui, ó, observe que as componentes não nulas são distintas. Então, eu pego 1 vezes 0, dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Então, esse produto escalar dá 0. Se eu pego esse por esse, né? Então, vai ficar 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 que dá 0. 0 vezes 1 que dá 0. Então, a soma dá 0. Certo? Então, pode ir fazendo esses cálculos aqui que você vai ver que realmente esses vetores aqui formam um conjunto ortogonal. Agora, vamos pegar um conjunto onde não é uma base canônica. Então, vamos verificar se esse conjunto realmente é ou não é ortogonal. Aqui ele já está falando que ele não é ortogonal. Então, para ele não ser ortogonal, basta eu exibir, né? Basta eu exibir, por exemplo, dois vetores aqui, que o produto interno entre dois não dá zero. Eu não sabia qual era, então eu fui fazendo os cálculos. Primeiro eu peguei esse com esse. Calculei o produto interno. Então, vai ficar 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 2 que dá 0. Mais 0 vezes 0 que dá 0. Então, o primeiro aqui deu 0. Esses dois vetores são ortogonais. Agora, eu peguei o quê? O primeiro com o último, né? Vamos ver. Então, aqui deu 1 vezes 0 que deu 0. 0 vezes 3 que deu 0. E 0 vezes 7 que dá 0. Então, esses dois vetores também são ortogonais. Aí, só faltou quem? Faltou esse com esse, né? Então, vamos ver. Aí ficou 0 vezes 0 que dá 0, mais 2 vezes 3 que dá 6, mais 0 vezes 7 que dá 0. Mas aqui deu 6, que é diferente de 0. Então, esses dois vetores não são ortogonais. Havendo dois vetores aqui que não são ortogonais, quaisquer, a gente já afirma que esse conjunto não é ortogonal. Porque para ser ortogonal, qualquer dois vetores aqui tem que ser ortogonal, certo? E falamos agora de um lema importante, que é um lema que diz o seguinte: se você tem um vetor e esse vetor é uma combinação linear de uma sequência de vetores ortogonais, não nulos, por exemplo, essa sequência aqui, o 1, o 2 até o n, então V é da forma. Bem, se V é uma combinação linear, é claro que a gente escreve ele dessa forma, certo? O V é alfa 1, 1, mais alfa 2, 2, mais licença, mais alfa n, n. Isso aqui a gente já sabe, né? V é a combinação linear desses vetores. Então, é escrito dessa forma. Isso aqui não é novidade, certo? Agora, onde é que está a novidade, pessoal? A novidade está no seguinte. Se essa sequência de vetores aqui, cujo V é escrito como combinação linear deles, se essa sequência de vetores for vetores ortogonais, então, pessoal, esses escalares aqui são conhecidos. Ou seja, alfa 1, alfa 2, alfa n são todos conhecidos. Então, para todo i variando de 1 até n, certo? A gente tem que alfa i são os coeficientes de Fourier de v com respeito ao i, tá? Então, esse é um lema muito interessante. Certo? Porque a gente sabe que se você tem uma combinação linear, então, de certa forma, você consegue, né, encontrar quem são esses escalares aí, se a combinação linear for possível, né?
Então, a gente consegue encontrar esses escalares. Agora, se essa base, se essa sequência de vetores aqui ela for uma sequência de vetores ortogonais, a gente já consegue obter os escalares de forma direta. De certa forma, os escalares são os coeficientes de Fourier. São os coeficientes de Fourier, né, de V com respeito ao I. Por exemplo, quem é alfa 1? Tá? Então, substitui aqui I por 1. Alfa 1 ficaria V o 1 sobre o 1, o 1. Certo? O 1 é o primeiro vetor aqui. Então, já consigo, fazendo essa continha aqui, já consigo determinar quem é o primeiro escalar. Quem seria alfa 2? Alfa 2 seria o V com respeito a V2, ao 2, desculpa. Então, o 2, certo? Então, aqui a gente teria que o segundo escalar, tá? Observe que o V ele é dado, os 1, o 2, o N são dados, então isso daqui vão ser obtidos diretamente, certo? Diretamente. Então, a gente não ia precisar, a gente ia encontrar a combinação linear através de outros procedimentos. Vamos fazer um exemplo só para explicitar melhor, tá? Então, ó, usando o lema acima, vamos escrever esse vetor aqui, 1, 5, 4, como combinação linear desses vetores. Então, observe que para mim poder usar esse procedimento, eu tenho que saber que os vetores que eu estou usando estou usando para fazer a combinação linear, eles são ortogonais, certo? Então, eu tenho que verificar se esse conjunto aqui é um conjunto ortogonal, porque aí, sendo ortogonal, qualquer dois vetores aqui são ortogonais. Então, o primeiro passo aqui nesse caso é verificar a ortogonalidade desse conjunto. Então, pega dois, né? Esse com esse, tá aqui. Aí depois você faz esse com esse, né? Tá aqui. E por fim você faz esse com esse. Tem que verificar todos aqui. Então, ó, observe que quando eu fiz essas continhas, você pode fazer aqui depois, né? 2 vezes 3, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Uma vez dá 0, dá 0. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Mais 1 vezes 3. Então, aqui vai ficar menos 4, menos 9, menos 13, mais 3, 0. Enfim, dá 0 aqui todos, tá? Então, esse conjunto é um conjunto ortogonal, tá? Sendo esse conjunto ortogonal, então significa que eu estou querendo escrever o vetor V, esse vetor aqui, como combinação linear desses elementos, onde esses elementos são todos ortogonais. Então, eu estou nessa condição. Então, de certa forma, eu já consigo fazer as continhas para me determinar meus escalares. Ou seja, eu quero escrever o vetor U como esta combinação linear, né? Dos vetores aqui, ó. Desses vetores, certo? Então, eu tenho que determinar quem é alfa 1, alfa 2, alfa 3. Só que o alfa 1, ele é, pelo lema acima, né? Ele é exatamente o coeficiente de Fourier de V, observe que é o V aqui, ó. O V com respeito ao 1, que é o primeiro vetor que aparece aqui, tá aqui. Então, temos que fazer essa continha. Então, quando eu calculo esse produto interno aqui, né? Vai ficar 1 vezes 2 que dá 2, 5 vezes 3 que dá 15, 4 vezes 1 que dá 4. Então, fazendo a continha, dá 21 aqui. Aqui vai ficar 2 vezes 3 que dá 1. 2 vezes 2 que, desculpa, dá 4. 3 vezes 3 que dá 9. Mais 1 vezes 1 que dá 1. Então, fazendo a continha aqui dá 14. Então, aqui deu 21 sobre 14. Certo? Aí, quem é alfa 2? É o coeficiente de Fourier de V com respeito ao 2, certo? Então, faz as continhas aqui. Acredito que vocês já estão fera nessas continhas. Faz as continhas aqui, ó. Vai dar menos 7 sobre 13. Aí, quem é o alfa 3? É o coeficiente de Fourier de V, que é esse vetor, com respeito ao vetor o 3, tá? Tá aqui, ó. Só substituir. Lembrando lá que o coeficiente de Fourier é V, U, certo? É isso que a gente está usando. Nesse caso aqui, o 3, né? O 3. Então, substituindo aqui, tira o produto interno aqui, ó. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 5 vezes menos 3 dá menos 15. 4 vezes 13, 52. Aqui vai ficar menos 2 vezes menos 2 que dá 4. Menos 3 vezes menos 3 que dá 9. 13 vezes 13, 69. 169. Então, pessoal, fazendo as continhas aqui, deu 35 sobre 183. 182.
Então, observe que a gente determina, pessoal, quem são os escalares que vai tornar a combinação linear possível. Aí agora é só vir aqui e colocar aqui, ó, os escalares. Então, ó, observe que o vetor 1, 5, 4 se escreve como combinação linear desses vetores. E aí, se você quiser ficar à vontade, né, fique à vontade para fazer essa verificação. Tipo, verificar aqui, por exemplo, que 21 sobre 4 vezes 2, menos 7 vezes 3 sobre 13, mais 35 sobre 182 vezes menos 2, isso aqui vai dar 1. Faça essas continhas aí para você ver que realmente essa combinação linear aqui está certa. Eu já fiz, eu tenho certeza que está certo, tá? Mas faça aí, só para você ver realmente como é que funciona o procedimento. Observe como é importante isso aqui, esse lema. Se a combinação V está escrito como uma combinação de vetores ortogonais, então eu consigo escrever V, qualquer V do conjunto, e eu consigo identificar quem são esses escalares aqui, são os coeficientes de Fourier, tá? Então já consigo fazer diretamente aqui as continhas, tá? Uma proposição interessante, observe que eu não demonstrei esse lema, tá? Porque a demonstração é um pouco extensa e de certa forma no meu conteúdo que eu estou passando aqui no curso também, né, deste curso, né, de álgebra para computação, a demonstração não é a parte principal neste sentido, tá? A demonstração nesse caso é mais importante você entender o lema, tá? Entender como aplicar do que a própria demonstração em si neste curso, tá? Se fosse no curso de matemática, a gente partiria para a demonstração porque é muito interessante esse resultado, ok? Então, já aprendemos a aplicar, já entendemos o resultado. Uma nova proposição que eu também não trouxe a demonstração, no mesmo sentido, é que se você tem V, um espaço, em cada espaço vetorial unido de um produto interno, todo subconjunto ortogonal de vetores não nulos de V é LI. Muito interessante também esse resultado. Observe, se V é um espaço vetorial, você já sabe. Sobre esse V, você mune ele de um produto interno. Munir V de um produto interno. Então, se eu pegar um subconjunto de V, e esse subconjunto de V ele é formado por vetores não nulos e ortogonais, tá? Esse subconjunto é formado por vetores não nulos e ortogonais, tá? Ou seja, ele é um subconjunto ortogonal. Então, VLI. E se ele é LI, tá? Se ele é LI, ele vai acabar sendo uma base, né? Uma base aí, aquele espaço gerado por esses vetores, ok? Então, é interessante esse resultado. E aí a gente chega realmente onde a gente queria, que era o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, tá? Dizemos que uma base B de um espaço euclidiano V é uma base ortonormal, só para a gente entender logo, se B é um conjunto ortogonal e a norma de qualquer vetor dessa base é 1, é unitária. Então, olha só. O que seria, pessoal, uma base ortonormal? A gente já sabe que seria... eu nem falei de base ortogonal, mas uma base ortogonal significa uma base onde os vetores são todos ortogonais, né? Uma base onde qualquer dois vetores são ortogonais. Uma base ortonormal significa que essa base, além de todos os vetores serem ortogonais, né? É uma base, primeiro, ou seja, qualquer elemento no espaço escrito com combinação linear dele. Além disso, o conjunto é um conjunto ortogonal, então qualquer dois dos elementos lá, o produto escalar entre esses dois vetores dá zero, tá? E além disso, a norma de qualquer vetor lá é 1. O fato de ser ortonormal está inteiramente ligado com a norma C1, tá? A norma C1. A gente até viu que, de certa forma, estava falando de vetor, do vetor, né? A gente chama até de vetor normal, enfim. Então, de certa forma, o fato da base ser denominada de ortonormal está inteiramente ligado ao fato da norma C1, tá? Então, observe o que você teria que verificar. Se eu desse uma base para vocês, pedisse para você verificar se essa base era uma base ortonormal. Então, você teria que verificar que o conjunto é ortogonal. Então, pega 2 a 2 lá, vai verificando se
se ele é o produto interno entre eles dá 0, e depois calcula a norma de cada vetor e tem que dar 1. Se um deles não der 1, já não é. Então, por exemplo, imagine que eu tenho dois conjuntos aqui, ó, B1 e B2. São as bases canônicas do R3, do R2 e do R3, respectivamente, né? Aqui do R2 e aqui do R3. Aqui a gente já sabe, tá? A gente sabe que esses dois vetores são Elis, a gente já viu, esses vetores aqui todos são Elis também, mas além disso, esses dois vetores aqui, se você escreve o produto interno entre eles dá 0, qualquer um deles, aqui também a gente até falou. Então, nesse caso, ele é um conjunto ortogonal e a norma de qualquer vetor desse daqui é 1, tá? Só tem um aqui, ó. São todos unitários esses vetores. Então, a norma de qualquer vetor desse daqui é 1. Então, são bases ortonormais, né? A gente já sabia que esses conjuntos aqui eram base do R2 e do R3. Mas até no momento a gente sabia que ele era simplesmente base. Agora eu afirmo para vocês que, na verdade, essas bases são bases ortonormais, tá? Uma vantagem de trabalhar com bases ortonormais, pessoal, é que as coordenadas de um vetor qualquer em relação a elas podem ser facilmente calculadas conforme visto do lema. Então, observe, novamente recorrendo ao lema que eu falei para vocês aqui, que é importante, né? O processamento que a gente fez aqui. Se você está trabalhando com bases ortonormais, né? Então, de certa forma, se é base ortonormal, então V vai ser combinação linear dos elementos daquela base, né? Em particular, se está caindo aqui, tá? E aí, como esses elementos aqui são ortogonais, né? Se está numa base ortonormal, então esses elementos aqui são ortogonais. Se eles são ortogonais, então você já consegue escrever, digamos assim, as coordenadas do vetor V com relação a qualquer base, aquela ideia mesmo, ou seja, você consegue encontrar esses alfas, alfa 1, alfa 2, alfa n, né? Diretamente, só fazendo esse cálculo aqui pelo coeficiente de Fourier. Determinando as coordenadas, você determina exatamente o vetor, no caso, tá? Só um minuto, pessoal. Ok, pessoal. Vamos continuar aqui. Então, tem umas coisas muito interessantes aqui por trás, tá? Agora, pessoal, nós vamos falar, ou seja, nós vamos apresentar a vocês um algoritmo para a construção de uma base ortogonal, tá? Chamado de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, pessoal, nós vamos apresentar um algoritmo. Olha só que a gente acabou de falar assim, a gente acabou de ver que a gente tem uma grande vantagem em trabalhar com base ortonormais, tá? Ou trabalhar com vetores ortogonais, tá? Exatamente devido ao lema, por causa que a gente consegue encontrar as coordenadas de qualquer vetor com relação a essa base, né? De forma muito direta, muito fácil. Aí uma pergunta natural seria a seguinte, né? E se eu não tiver essa base ortogonal, tá? Como poderia, a partir de uma base simples, construir uma base que seria ortogonal? É essa que é a grande pergunta. Daremos algoritmos para a construção de uma base ortogonal e esse processo, esse algoritmo é chamado de ortogonalização de Gram-Schmidt, tá? Então, como é que vai funcionar? Você vai ter um espaço euclidiano, ou seja, um espaço de dimensão finita, munido de um produto interno, tá? Suponha que essa dimensão seja maior ou igual a 1, tá? Tá? Aí você pega uma base para esse espaço, então eu tenho uma base comum, eu não sei ainda que essa base, essa base necessariamente, inicialmente ela não é uma base ortogonal, tá? Então eu tenho uma base ordenada de V qualquer, e aí eu quero construir, a partir dessa base B, um conjunto B', que vai ter também N elementos, de vetores ortogonais, tá? Não nulos. Então, se são vetores ortogonais não nulos, e pela proposição, você lembra lá da proposição? Se você tem um espaço de dimensão finita, tá aqui, ó, tem um espaço aqui, então todo subconjunto daquele espaço é Li. Então, se eu construir, né,
através dessa base B, que é a base desse conjunto, uma outra base que é ortogonal, tá? Um outro conjunto de vetores ortogonais, logo pela proposição anterior, esse conjunto vai ser Li, e como a dimensão é finita, né? Então B' seria uma base ortogonal, porque os vetores todos são ortogonais, certo? B' seria uma base ortogonal de V. E aí, se eu quisesse, pessoal, uma outra base que seria ortonormal. Então, olha só, estou trabalhando com 3 bases inicialmente. A base comum, uma base qualquer lá do espaço. A partir dessa, eu vou construir, a partir desses vetores aqui, eu vou construir uma outra base que eu vou chamar de B'. Só que esses vetores aqui, que eu vou construir, eles são todos ortogonais. Todos eles vão ser ortogonais. Todos eles vão ser ortogonais, tá? E aí eu vou usar a proposição lá, que se eles são vetores ortogonais, aqui um subconjunto, então eles vão ser ali, logo ele vai ser uma base, né? Então B' aqui vai ser uma base ortogonal, porque os vetores são ortogonais, certo? E se eu quisesse uma base ortonormal? Qual é a grande diferença para ser ortonormal, pessoal? Além dos vetores serem ortogonais, que eles já são por aqui, a norma dele precisa ser 1. Aí o que eu faço? Eu normalizo cada vetorzinho desse daqui. Então, eu pego esse vetor aqui, o V1, divido pela norma dele, pego o V2, divido pela norma dele, pego o V e divido pela norma dele. A gente já viu que esse vetor aqui, eu acho que foi no curso passado, quando eu divido pela norma dele, é o versor do vetor, né? Então, a norma dele é 1. Norma unitária, tá? Então, de certa forma, esse conjunto aqui que eu estou chamando de B-chapéu é uma base ortonormal de V, certo? E como seria essa construção, tá? Como a gente iria construir, né? Bem, eu teria os vetores V1, V2 até Vn, e nós iríamos proceder da forma como segue, tá? O que estaria bem por trás dessa demonstração? Por incrível que pareça, pessoal, o que estaria por trás dessa demonstração seria exatamente esse exemplo 3 aqui, tá? Porque isso aqui, de certa forma, te dá um algoritmozinho de como você construir 2 vetores que são ortogonais. Ó. Esse vetor aqui, que é o V menos alfa U, ele é ortogonal a esse. Então, de certa forma, é isso que a gente vai acabar fazendo aqui, certo? Então, o primeiro vetor, passo 1. Começou o processo. Observe que eu tenho os vetores da base B, que é o 1, o 2 até o in, são os, tá? Agora eu quero construir isso daqui. Eu tenho que construir quem é o V1, quem é o V2, quem é o Vn. Então, quem é o V1, pessoal? O V1 eu vou fazer igual ao próprio 1, tá? Ó, pego esse daqui e faço igual ao primeiro daqui. Agora, quem seria o V2, pessoal? O V2 eu vou fazer ele igual o 2 menos um escalar, o 1, tá? Então, olha só. Se, né? Se a gente sabe que esse vetor aqui, né? Ele seria a projeção, né, de U2 sobre V1, tá? Então, olha só como é que a gente procede. Então, a gente vai proceder, o que está por trás daquela ideia lá. Então, o V2 vai ser o 2 menos... Esse escalar aqui, eu só estou colocando aqui só para dar certo depois, tá? Alfa 2, 1. Alfa 2, 1. Mas alfa 2, 1 seria a projeção, né, de U2 sobre V1, tá? V1. Então, observe que eu vou usando as informações anteriores. Eu já sei quem é V1, que eu já construí aqui no passo 1. Agora, quando eu construir o V2, eu já faço isso daqui, porque eu sei que se eu tirar o produto escalar desse com esse, vai dar 0, por causa daquele exemplo que eu fiz lá. Olha que está em cruz aqui, ó. O produto interno desse com esse aqui, lembra lá do W lá com o próprio V1 aqui. Então, eu sei que vai dar 0 por aquela construção lá. Então, eu estou construindo. Quem seria o meu V2? Seria o U2, tá? Observe que já vai aparecendo os próximos vetores aqui, ó. Vai aparecendo os próximos vetores dessa. O 2, e aí eu já uso a informação do vetor que eu já construí, que é o V1. Então, menos alfa 2, 1, 1. Ou você poderia colocar, né?
alfa 2, 1, V1, né? Porque você já sabe quem é aqui o 1, ok? Aí, onde alfa 2, 1 é o 2, ó, você pega o primeiro daqui e projeta de acordo com o que vem anterior. V1, V1. Agora vamos para o V3. O V3 seria, ó, aí já aparece o próximo, tá? O 3, que vai aparecer aqui, que é conhecido, menos alfa 3, 1, V1, menos alfa 3, 2, V2. Aí você só precisa ficar ligado a esses índices aqui. Observe como é que está funcionando. Quando você pega o 2 aqui, você está na... Então, esse índice 2 aqui se repete aqui, tá? E vai aparecendo 1, que é o índice desse daqui. Nesse caso aqui, ó, alfa 3. Então, você tá, o 3 se repete na primeira entrada. Aí aqui, o 1, que é com respeito ao primeiro, menos 2, que é com respeito ao segundo. Então, observe que vai aparecendo os próximos, tá? Por que vai aparecendo os próximos? Porque, de certa forma, você está meio que projetando agora. Agora você teria aqui alfa 3, 1 seria a projeção de U3. Todo tempo esse daqui, ó. Ele sempre se repete aqui, ó. O 3, né? E aí, como isso aqui tá aqui, ó. Essas as duas informações que você tem que usar. O primeiro alfa 3, 1 aqui, você está projetando o 3 com relação a V1. Quando você pega esse daqui, então você está projetando o 3 com relação a V2. Tá aqui, ó. Alfa 3, 2. Então, o 3, V2. O 3, V1. Se tivesse o próximo, né? Se tivesse o próximo, então ia aparecer mais um outro aqui, né? Ele ficaria o 4 menos alfa 4, 1, V1 menos alfa 4, 2, V2 menos alfa 4, 3, V3. Porque agora eu tenho que ir até onde eu sei, tá? Observe, eu já sei quem é o V3. Então, aí quem seria esses escalares? Alfa 4, 1 seria a projeção de U4 sobre V1. Quem seria alfa 4, 2 seria a projeção de U4 sobre V2. E quem seria alfa 4, 3 seria a projeção de U4 com relação a V3. Então, observe que esse link aqui, esse índice está ligado exatamente com o índice do vetor aqui. E o primeiro link está ligado diretamente com o primeiro índice aqui, tá? Então, é dessa forma que a gente iria proceder. Se a gente chegasse até no passo N, então ia ficar o N menos. Ó, observe que esse daqui vai se repetindo, tá? N1, V1, que está ligado com o link daqui, menos N2, V2, menos, vai fazendo alfa N, N menos 1. Observe que vai até uma ordem menor, tá? Se aqui é 3, ó, então aqui é 2, ó, observe. Se aqui é 2, ó, aqui é 1. Então, vai até 1 a menos. Então, por isso que aqui vai ficar até N menos 1, Vn menos 1. Que é até onde eu sei. Eu sei o vetor do passo anterior, que é o V. No caso, se eu estou no 4, eu sei o 3. Se eu estou no 3, eu sei até o 2. Então, é assim que vai funcionando. Então, claro que você teria... E aí, nesse caso aqui, né? Quem seriam esses escalares aqui no geral? Então, alfa N1 seria a projeção do N sobre V1. Alfa N2 seria a projeção do N sobre V2, alfa N menos 1 seria a projeção do N sobre Vn menos 1. Então, tá aqui os coeficientes, certo? Então, é só ir fazendo, pessoal. Só faz as continhas que não é tão complicado, não. Por fim, para calcularmos o vetor, basta calcular a norma de cada vetor VI e depois dividir, né? E obter a base ortonormal. Um teorema interessante, pessoal, fala o seguinte, que todo espaço vetorial não nulo de dimensão finita, munido de um produto interno, possui uma base ortonormal. Então, ele vai possuir essa base, pessoal. Essa base vai existir. Você vai conseguir fazer essa construção. Vamos ao exemplo para a gente entender. Bem, eu quero obter uma base ortonormal de R2 a partir desta base, que é essa aqui, ó. Esses caras aqui estão fazendo o papel daqueles U1, U2, é só o que é dado. Então, como é que a gente constrói primeiro? Então, tá aqui, ó. Aqui a gente tem o 1, o 2. Primeiro passo é construir o V1. O V1 é o próprio, olha lá o espaço da nossa construção, é o próprio 1, certo? Então, o primeiro elemento, que é o V1, é o próprio 1.
tá aqui, que no caso é 1, 3. Quem seria o V2? Seria o 2, olha lá, o 2 menos alfa, o 1. Aí você pode colocar os índices bonitinhos aí, se você não quiser, você não coloca também. Isso aqui não vai ter muita importância, tá? Eu já coloquei só alfa, certo? Seria alfa 2, 1, né? Seria a projeção de U2 sobre V1, tá? Eu já coloquei só alfa 1 mesmo, mas pode colocar alfa 2, 1, não tem problema nenhum, tá? Aí aqui, ó, é o 2 menos alfa 2, 1, V1. Então ficaria, quem é o 2? Seria 4, 2, que é o vetor que aparece aqui, menos alfa 2, 1, 1, 3. Aí você descobre quem é alfa 2, 1. É a projeção de U2, que é esse vetor aqui, sobre o vetor V1, que você já descobriu aqui. Então você descobre quem é alfa 2, 1, tá? Então é essa projeção aqui. Então, só fazer as continhas, tá? O processo é esse. Então, ó, o 2 sobre V1, certo? 4, 2, 1, 3. Aí faz as continhas aqui, isso daqui vai dar 1, tá? Então, o V2 seria 4, 2, só repetindo aqui, ó, menos o alfa 2, 1, que a gente descobriu que deu 1, menos aqui 1, 3, que é o vetor V, que vem daqui. Então, é só fazer as continhas. Vai ficar 4 menos 1, que dá 3, 2 menos 3, que dá menos 1. Então, tá aqui o V2. Então, tá aqui a nossa base belinha, né? A base da R2 tem dois vetores, não vai mais adiante, tá? Então, a base belinha é V1, V2, que é os vetores V1, que a gente pegou aqui, 1, 3, e o vetor V2, que é 3 menos 1. É base ortogonal do R2, mas eu pedi uma base ortonormal. Aí o que eu preciso calcular? Eu calculo a norma de V1 e depois calculo a norma de V2 e divido aqui, tá? Então, a norma de V1, pessoal, quem seria? É a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado, né? Então, ó, as componentes do primeiro vetor V1 aqui, ó, 1 e 3, né? Então, a norma de V1 seria a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá a raiz de 10. A norma de V2, pessoal. A norma de V2 seria a norma desse vetor aqui, né? Que é a norma desse daqui. Então, a norma de V2 seria 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que também dá 10. Raiz de 10, né? Logo, quem seria a base B chapéu, pessoal? Seria o próprio vetor V1 dividido pela norma, né? Então, ou seja, tá aqui o vetor V1, que a gente já descobriu, dividido por 1 sobre 10, que é a norma. 1 sobre 10 multiplicado aqui, né? Aí, fazendo essa multiplicação escalar aqui, tá aqui os vetores, né? 1 sobre a raiz de 10, 3 sobre a raiz de 10, 3 sobre a raiz de 10, menos 1 sobre a raiz de 10. E você pode fazer o produto escalar dessa base aqui, entre esses dois vetores, você vai ver que realmente eles são ortogonais, tá? Agora, se a gente quisesse fazer, pessoal, agora de 2, assim, é bem direto, né? Se fosse um processo de Gram-Schmidt de 3 vetores aqui, tá? Tá aqui os 3, a base. O 1, o 2 até o 3. Queremos obter uma base ortonormal, belinha de R3, em relação ao produto interno. Então, vamos lá. O primeiro vem de graça, né? Que é o V1 é o próprio 1. Então, tá aqui. O V1 é o próprio 1. O V2 é o 2 menos alfa V1. Depois que você aprende, pessoal, o processo, você não precisa colocar mais aqueles índices, tá? Você vai só colocando os escalares mesmo. Alfa, beta. Você só tem que saber que você está pegando o próximo que aparece aqui, que é o 2, menos alfa, né? Escalar o vetor que é anterior, que é o V1. Isso aí você precisa saber quem é esse escalar. Ou seja, todo tempo é esse por esse. Esse por esse. Esse por esse. O que aparece aqui. Tá? O coeficiente de Fourier é esse. O 2V1. Né? O 2V1 nesse caso, o alfa. Não precisa colocar aqueles índices. Mas se você quiser, também não tem problema. Então, quando eu fazer essa multiplicação aqui, ó. O 2 é o que aparece aqui. O V1 é o que está aqui. Aí faz aqui. Você vai encontrar que é 1 sobre 2. Tá? E aí, agora, já determinou, né? Então, logo, né? Encontrando aqui o coeficiente de Fourier, você vem e reescreve aqui, né? Então, o V2 vai ser o 2, que é 1,01, menos o escalar alfa, V1. Então, 1 sobre 2 vezes daqui. Fazendo as continhas aqui, né? 1 menos meio dá meio. 0 menos meio dá menos meio. 1 menos 0 dá 1. Então, tá aqui o vetor V2. Agora, a gente precisa encontrar o V3, né? Tá o V1, V2, a base da R3. Então, V3 seria o 3. Aí, já vou colocar dois escalares aqui, ó. Menos beta V1, menos lambda V2.
tá? Observe que eu não estou colocando aqueles índices aqui. Mas a gente sabe que o beta é o coeficiente de Fourier de U3 por V1, tá? E lambda é o coeficiente de Fourier de U3 por V2. É essa a ideia, todo tempo, tá? Então, tá aqui, ó, o beta é o coeficiente de Fourier desse por esse. Então, o beta é U3 V1 sobre V1. Aí faz as continhas aqui, você vai encontrar que dá 1. E o lambda é o coeficiente de Fourier de U3 por V2, tá? U3 por V2. O 3 é o terceiro vetor que aparece aqui, tá? O 3. E aí, faz as continhas, você vai encontrar nesse lambda 0, ok? Portanto, o V3, aí volta aqui, de novo, escreve aqui, coloca os escalares, tá? E aí volta os vetores aqui, faz as continhas e você vai encontrar esse vetor aqui, que é menos 1, 1, 0, ok? E assim, pessoal, agora você já tinha aqui uma base, né? Você já teria uma base ortogonal, né? Que é V1, V2, V3. Aí agora você precisaria encontrar a base ortonormal, ou seja, calculava a norma de V1, V2 e V3, né? Então, calcula a norma desse daqui, vai dar raiz de 2. Calcula a norma desse segundo vetor aqui, né? Que é o V2. Fazendo as continhas aqui, vai dar raiz de 3 sobre 2. Calcula a norma de V3, que dá raiz de 2 também. Então, a base que você quer, que eu chamei de belinha agora, tá? Não vai confundir, mas só porque o comando da questão pede para denominar de belinha. Então, a norma é V1 sobre a norma de V1, V2 sobre a norma de V2, V3 sobre a norma de V3. Então, é só substituir aqui, tá? O V1 é esse vetor, o V2 é esse, o V3 é esse, e aí é 1 sobre a norma aqui. A norma a gente encontrou aqui, tá? Observa, a norma é raiz de 2... Raiz de 2, a gente está dividindo pela norma, tá? Então, de certa forma, a gente está multiplicando por 1 sobre a norma. 1 sobre a norma, 1 sobre a norma. Então, se você quiser fazer essa multiplicação que você faz, senão você deixa assim mesmo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? O vídeo ficou um pouco longo, tem bastante conteúdo, mas eu acredito que deu para entender e até a próxima aula. Qualquer coisa a gente resolve no encontro 5.